E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Copini e hoje eu vou ensinar para vocês essa torta de morango, ó. Massa simples, um creme bem gostoso e com uma finalização totalmente diferente. Vamos lá? Então você vai precisar de farinha de trigo, manteiga sem sal, açúcar, essência de baunilha, sal e ovo. Para o recheio, uma lata de leite condensado, a mesma quantidade de leite, gemas, essência de baunilha e amido de milho. E para finalização, 150 gramas de amêndoas laminadas e morangos picados. Vamos começar então com a nossa receita? Vamos começar então pela massa. Aqui eu vou agregar a farinha de trigo junto com a manteiga. Então aqui, para a gente começar a nossa massa, eu vou colocar a farinha de trigo, o sal, o açúcar e a manteiga. Então eu vou colocar todos os secos junto com a manteiga. O açúcar, o sal nas massas ele é sempre muito importante. Porque se a gente não colocar o sal, o que pode acontecer? Pode ficar com aquele gosto de farinha, pode ficar com gosto de massa crua. Então o sal ele é importante tanto para dar um sabor a mais na massa, quanto para levantar o sabor de todos os ingredientes. Vamos lá, coloquei então a manteiga junto com todos os ingredientes secos. O que eu vou fazer agora? Agora, com a ponta dos dedos, eu vou dissolver toda essa manteiga, tá? Sempre com muita delicadeza. Por quê? Se eu pegar aqui e eu ficar apertando demais essa farinha, se eu ficar sovando essa massa, vai desenvolver o glúten da nossa farinha e a nossa massa vai encolher da forma, vai ficar uma massa dura. Então a gente tem que tomar muito cuidado e só com a pontinha dos dedos a gente vai dissolvendo essa manteiga. Essa é uma técnica francesa que chama uma massa sablé, que essa é a técnica sablage, ó, que a gente vai fazer, que a gente dissolver a manteiga junto com os ingredientes secos com a ponta dos dedos, tá? Então, ó. Vamos lá então, ó. Aqui ó, já tá ficando naquele ponto de areia molhada, minha massa tá virando uma farofinha, ó. Toda a manteiga ela se dissolveu. E só mais uma dica bem legal, é legal sempre a gente entrar com a manteiga gelada, tá? A manteiga gelada, ela vai dar mais estrutura nessa nossa massa, ela vai dissolver de um jeito um pouco mais fácil, ó. Tá toda dissolvida a manteiga aqui, ó. Ponto de areia molhada, virou uma farofinha essa minha mistura. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com os líquidos. Os líquidos, no caso aqui, é o ovo e a essência de baunilha, tá? Vamos lá. O ovo. E a essência de baunilha pra gente dar um sabor a mais na nossa massa, tá? Então, vamos lá. Coloquei os ingredientes líquidos. Mesma coisa, eu não posso pegar e mexer muito nessa minha farinha. Eu não posso pegar e ficar sovando muito essa massa. Então, eu vou usar minha mão como se fosse uma espátula e vou agregando esses ingredientes. Ó, gente, então usei minha mão como uma espátula até essa minha massa ficar mais homogênea, só que ainda para ela ficar sem ponto nenhum de manteiga, de farinha, o que eu vou fazer? Vocês viram aqui, a gente não apertou essa massa, tá? Então, a gente não desenvolveu o glúten dela, ela tá bem gostosa ainda, bem boa. O que eu vou fazer agora só pra gente terminar de homogeneizar? Eu só vou, com essa parte da minha mão, eu vou empurrar ela. Vocês vão ver, ó, ela fica uma massa bem lisinha, tá? Então, sem a gente ficar apertando, a gente vai fazer isso só uma vez e a gente vai ter uma massa de torta muito lisa, tá? Ó, sem nenhum grãozinho de farinha, sem nenhum grão de manteiga, essa nossa massa fica lisa, sem a gente precisar ficar apertando muito a nossa massa, que acontece tudo aquilo que eu falei pra vocês, tá? Ó. A gente já tem toda ela aqui no ponto, ó. Tá bem lisinha, tá vendo? Ó, eu não preciso apertar mais, tá? Ó, então já tenho toda a minha massa bem lisinha aqui, como vocês viram. O que eu vou fazer agora? Agora eu acabei de fazer ela, dependendo da temperatura ambiente, dependendo da temperatura da sua mão, essa massa pode ficar um pouco mais mole. Então, para você ter uma massa muito boa para você mexer, o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir ela com plástico filme, tá? E vamos levar ela por pelo menos 1 hora na geladeira, tá bom?
Então levou ela 1 hora para descansar na geladeira coberta assim com plástico filme. Depois ela fica bem mais fácil pra gente usar. E voltando a falar, é uma massa bem legal, ó. A gente pode colocar ela no plástico filme e levar ela para congelar. Ela dura no freezer por mais ou menos até uns 3 meses. Você pode ter muita massa de torta já congelada. Então vou levar essa daqui por pelo menos 1 hora na geladeira. E já eu volto com ela pra gente colocar na forma, abrir ela certinho, pra gente poder assar e continuar a nossa torta. Enquanto a minha massa descansava, eu já forrei aqui a bancada com plástico filme, coloquei a minha massa. E que forma que eu gosto de utilizar? Eu gosto de utilizar formas com fundo removível, tá? Então, elas são mais fáceis pra gente soltar, você só levanta, então eu prefiro usar elas, tá? E por ser uma massa manteigada, a gente não precisa passar manteiga, não precisa untar ela, tá? A própria massa, ela já se solta sozinha da forma. Então, vamos utilizar essa forma de fundo removível. Pode ser aquelas redondinhas, pode ser vários tipos de forma, mas eu aconselho usar de fundo removível, beleza? Então vamos lá. Aqui eu já tenho a minha massa. O que eu vou fazer? Agora eu vou abrir. Claro que a gente pode colocar com a mão, posso pegar e colocar com os dedos, mas para ela ficar mais retinha, para ela ficar bem lisinha, vamos abrir ela com o rolo, tá, gente? Ó, tenho aqui a minha massa na forma. O que eu vou fazer agora? A gente pode fazer duas coisas. Tem gente que gosta de apoiar peso, então forra aqui com plástico filme, coloca feijão. Se você for usar amêndoas, castanhas, pode colocar também. Ou a gente pega com o auxílio de um garfo e vamos furar essa nossa massa de torta, tá? Isso pra quê? Se a gente não furar ou não colocar peso nenhum, essa nossa massa vai inchar, tá? Então ela vai inflar e vai ficar com uma elevação. Então por isso que é legal a gente colocar o peso ou a gente furar essa nossa massa também. Eu prefiro furar a nossa massa, ó, então com o auxílio de um garfo, vamos deixar ela bem furadinha só para ela não inflar e vamos levar para assar. Vamos lá, levar para assar, forno a 180 graus, sempre o forno pré-aquecido, tá? Pré-aquecer o forno a 180 graus, a gente vai levar essa nossa massa de torta para assar até que ela fique toda bem douradinha. Enquanto a nossa massa assa, vamos preparar o recheio, aquele creme de baunilha bem gostoso. O que a gente vai fazer aqui? Vamos preparar então um creme de confeiteiro brasileiro. Por que creme de confeiteiro brasileiro? Porque a gente vai usar também o leite condensado. Vamos lá. A mesma quantidade de leite. Duas gemas e uma colher de amido de milho. O amido de milho é legal a gente peneirar, tá? Só para não acontecer dele ficar cheio de bolinhas de pelota. Então, mistura bem. Vai também no nosso creme o quê? Vai a essência de baunilha. Só que a essência de baunilha eu não gosto de colocar no começo. Eu gosto de fazer esse creme branco e no final colocar a essência de baunilha. Por quê? Se eu colocar a essência de baunilha desde o começo, como tem muito álcool em essência, tudo, ela pode perder um pouco o sabor. Então vamos preparar o creme. Depois que esse creme dá o ponto e a gente tirar do fogo, a gente vai adicionar a essência de baunilha. Já tá bem misturadinho, já tá bem dissolvido a gema e o amido. Vamos pro fogão então? Ligamos o fogo, agora eu vou mexer bem esse creme até ele começar a ferver. Quando ele começar a ferver, o que acontece? O amido, ele ativa quando começa a fervura. Então, quando ele começar a ferver, esse amido vai ativar e o nosso creme ele vai engrossar.
Depois que esse creme engrossar, a gente vai retirar ele do fogo e vamos, depois que tirar do fogo bem, a gente vai colocar a essência de baunilha. Lembrando, se a gente colocar a essência de baunilha desde o começo, ela perde o sabor, então depois que desligar o fogo, a gente vai agregar a nossa essência de baunilha. Aqui eu já tenho o creme. O que eu fiz? Eu dei o ponto nele, depois que ele deu o ponto, ficou bem cremoso, eu adicionei a essência de baunilha, como eu passei para vocês. Sempre esses cremes à base de leite, colocamos em uma vasilha e um bowl, a gente sempre cobre com o plástico filme em contato, tá? Isso por quê? Se a gente não colocar esse plástico filme em contato, cria uma nata, cria uma película, e aí fica com pedacinhos, não fica legal, tá? Então sempre legal a gente cobrir com esse plástico filme em contato, tá? Fez isso, vamos levar para a geladeira por pelo menos 1 hora. Se quiser adiantar um pouquinho o processo, coloca no freezer e vamos deixar até ele ficar bem gelado. Ele fica com essa textura, ó. Ó essa textura desse nosso creme, como tá bem cremoso, ó. Ó que delícia. E o aroma, quando você tá fazendo ele, o aroma que sai do fogo fica incrível, tá? Então vamos lá, tem o nosso creme aqui. Tenho também a nossa massa. A nossa massa, ela ficou assando por aproximadamente uns 15 minutos. Isso varia um pouco de forno, pode ficar de 15, pode ficar uns 20 minutinhos também. Isso depende muito, mas a gente vê ela nesse ponto aqui, ó. Tá toda dourada, tá aqui com os furinhos do garfo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou apoiar ela aqui em algum suporte, só para eu conseguir desenformar ela. E vou soltar ela, ó, bem fácil do nosso fundo. Lembra, não precisa untar essa assadeira, por quê? Ela essa nossa massa ela já é bem amanteigada, então a gente não precisa untar essa nossa assadeira. Então tirei, eu já tenho a minha massa assada, tenho o meu creme, vamos para a montagem e vamos também para a nossa decoração. Começar a montagem da nossa torta aqui, ó, então tem a massa, vamos colocar bastante creme, ó. Ó, tá vendo? O creme bem lisinho. Me espalhar bem ele. E o que eu vou fazer aqui na nossa torta? Como eu quero colocar as amêndoas todas em volta dela, o que eu vou fazer? Com a própria colher, eu vou puxar ela bem devagarinho aqui nas bordas, tá vendo? Ó, isso pra quê? Porque eu quero grudar as amêndoas nela. Então vamos colocar os morangos bem naturais aqui, tá? Eu gosto de ir acomodando eles, gosto de criar na hora, gosto de ver como ele está, cortar esses morangos e ir acomodando eles aqui de vários jeitos diferentes. Vamos lá então. Acabei de finalizar minha torta aqui, fiz a torta grande, fiz também umas pequenas e para vocês verem com ingredientes básicos como manjericão, podemos usar amêndoa também, castanhas, amendoim, a gente consegue dar uma cara totalmente diferente, sem ser aquela que a gente só coloca geleia de brilho vermelha ou uma geleia de brilho natural. Com outros ingredientes a gente consegue dar outra cara a essa nossa torta. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa receita de torta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários e não se esqueça, se inscreva no canal da Padacom. Um beijo doce a todos vocês.